Oi, gente! Papo reto sem fuleiragem, aqueles assuntos que às vezes o pastor fica sem graça de dizer, a pastora fica meio sem jeito de abordar, mas aqui a gente fala tudo na lata, no direto e no reto, no papo reto, sem nenhuma fuleiragem. Gente, o conhecer, o cortejar, o namorar, conhecer alguém no meio cristão, no mundo atual, nas circunstâncias atuais. É um desafio. Eu, conversando esses dias com um amigo, a gente estava refletindo sobre isso. O que a igreja às vezes está pronta, está preparada para o modelo caixinha. O que é o modelo caixinha? E esse modelo eu não estou chamando de caixinha porque ele está errado, equivocado ou obsoleto. Não é isso não. É o modelo que tem uma forma, tem um formato pronto, certinho. O modelo caixinha no relacionamento cristão é o menininho com essa menininha, ambos vão se cortejar, namorar, casar e vão viver felizes para sempre. E aqueles que nesse modelo caixinha acabou um lado da caixinha se desconectando, se desfazendo, se deformando e acabaram num divórcio. Ou aquelas pessoas que nem se amoldaram nessa caixinha porque não se casaram, estão já com uma idade adiantada, estão maduros, né? E não se casaram. A igreja não está preparada para essas pessoas. Essas pessoas, às vezes, elas ficam à margem da igreja. Elas ficam ali se sentindo um pouco deslocadas, às vezes tem até um preconceito, e isso vai levando com que as pessoas se relacionem de forma muito rápida umas com as outras quando estão nessa fase, ou ainda até no modelo caixinha, quando os jovens já estão numa idade já de 20 e poucos anos, não são adolescentes que levam um relacionamento longo de 2, 3 anos. Eu tenho amigos que se conheceram na adolescência, ficaram jovens, se casaram, tiveram filhos e viveram felizes para sempre no mundo, né, cristão. Mas eu tenho outros amigos que não, que se casaram, tiveram algum problema e estão descasados. Então, diante dessa situação que fica um pouco, entre aspas, parece que incômoda para a igreja, o que não deveria ser, porque a igreja ela é um hospital. Ela é um hospital, então ela é um pronto-socorro, ela recebe gente de tudo quanto é tipo de doença, né? Não deveria ser, mas até um hospital, né? O pronto-socorro, ele é aquele lugar assim, onde as pessoas ficam, ai, não vou lá não, né? Deve ter só todo mundo detonado, estrupiado, sangue voando para tudo quanto é lado. Essa é a nossa cabeça quando a gente pensa em pronto-socorro. Então, não deveria ser assim, mas às vezes é assim. E por conta disso, eu tenho percebido que as pessoas estão se relacionando dentro das igrejas de forma muito rápida, né? Ou às vezes até num relacionamento fora, estão se casando sem se conhecer. Estão se casando muito rápido, estão atropelando as coisas, as fases, porque não podem se conhecer. Porque querem logo resolver uma situação. E nesse casar logo é onde mora o perigo, que é o que eu quero falar aqui precisamente, de forma pontual, ainda não falei. As pessoas estão se casando sem se conhecer. E sem se conhecer sob um aspecto muito delicado, que é a intimidade. É a parte, vamos dizer, eu não quero usar o nome sexual, senão você vai pensar que eu tô dizendo que pode transar, né? Que tá tudo autorizado. Não, não é isso. Mas também é isso. Faz parte do conhecimento do homem e da mulher esse aspecto íntimo. Não que as pessoas tenham que transar antes do casamento. Não é isso. Mas hoje em dia nós temos a homossexualidade está muito aflorada. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Muitas vezes dentro das igrejas eu falo isso porque eu tenho ouvido casos e tenho presenciado casos, não só de ouvir falar, mas de saber por conhecimento próprio, diretamente com a pessoa. A pessoa, às vezes a menina, mas não é tão experiente, né? Não é uma mulher, ela é uma menina, conhece o cara e o cara, ele se
ancora, sabe, no manto da santidade, ele se coloca como o santo, puro, imaculado, e leva um relacionamento quase que de amizade antes do casamento. E depois do casamento, gente, a menina descobre que o rapaz é homossexual. É difícil isso, é complicado, é tenso. Então, nesses casos, aí você fala, mas você tá falando o quê? Então você tem que transar com uma pessoa? Não tô dizendo isso. Mas, no mínimo, as pessoas têm que entender, têm que perceber se elas têm atração pelo sexo oposto. Se o sexo oposto, especialmente os homens, que têm uma natureza muito, vamos dizer assim, exótica, não é? Se ele não deseja a mulher com que ele está se relacionando, se ele não demonstra isso minimamente, eu tenho que acender uma lâmpadazinha amarela. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que existe um problema instalado aí, que existe uma homossexualidade enrustida, incubada, guardada, camuflada sob o manto da santidade. Na verdade, não é nada de santidade, é uma falsidade até ideológica, porque a pessoa sabe que não deseja o sexo oposto, a pessoa sabe que deseja a pessoa do mesmo sexo. Eu já vi casos de situações muito graves. E isso vai deteriorar o quê? Se for uma homossexualidade masculina, vai deteriorar o aspecto emocional da mulher. Ela vai se sentir indesejada, ela vai se sentir rejeitada, ela vai se sentir um nada, um lixo como mulher. Então isso vai prejudicar outras áreas da vida da pessoa. Então é preciso ter muito cuidado. E os homens também, né? É aquela coisa, claro que o respeito, ele é importante. Muitas vezes, até, né, os homens na igreja, eles não têm... eles, às vezes, eles deixam o instinto aflorar demais. E ultimamente as coisas parece meio delivery, né? Tem que acontecer logo, você tem que demonstrar logo, senão... Enfim, isso eu tô falando no genérico, não tô falando naqueles casos em que dá certo, ok? Estou falando naqueles casos que não dá certo. O que tem acontecido? Então, existe um tempo de conhecimento, mas em um determinado momento, o homem também precisa perceber se a mulher o deseja, porque talvez ele possa estar se relacionando com uma mulher que tenha uma homossexualidade, mas ou ela não quer aceitar ou ela quer camuflar isso, ela quer de uma forma ou de outra, né, resolver, entre aspas, essa situação na vida dela perante a sociedade. Então nós estamos vivendo um tempo perigoso, é preciso ter cautela, é preciso ter bastante atenção. Então eu vou falar aqui no papo reto, sem fuleiragem nenhuma, sem medo de ser feliz e nem de levar as pedradas, né? Que é o seguinte, gente, se o homem não te deseja, querida, se ele não, no caso falando aqui com a mulher, se ele não te deseja, se ele não tem vontade de te dar uns pegas, essa é a verdade, gente, sendo cristão ou não sendo cristão, o camarada é homem, ele tem a natureza dele, alguma coisa tá errada, ou ele tem algum trauma, ou ele tá com alguma situação, ou você tem que descobrir o que é, ok? Fica a dica, abre a lanterna amarela. Agora, a mulherada desesperada, tudo carente, apareceu e nossa, se ele falar então do manto da santidade, ela já tá descendo aos pés, ela já tá se prostrando aos pés. Cuidado, você tem que prestar atenção aos sinais, amém? O homem é a mesma coisa. Geralmente o homem, quando deseja a mulher, o homem é mais atirado, né, do que a mulher. Mas a mulher também sabe demonstrar. A mulher também tem momentos em que ela demonstra que deseja um homem, que deseja o sexo oposto. Então, se a pessoa com quem você está se relacionando não demonstra isso, também tem algum problema. Ou ela tem um trauma, ou ela foi abusada na infância, ou ainda depois de jovem, sei lá em que fase foi, ou ela realmente não deseja. A outra coisa gente, brisa não tem como se relacionar com furacão, né? O furacão vai passar por cima da brisa.
ou a brisa não vai conseguir acompanhar o furacão. Então, as naturezas precisam ser observadas também. Porque senão é aquela coisa, casa, aí a mulher vai lá no gabinete junto com o marido e o marido reclama que a mulher não tem relações com o marido. Ué, meu filho, mas quando você namorava com ela, você não percebeu que ela era brisa, né? Então, aí tem que perceber antes. Tem que prestar atenção antes. Porque essa coisa de natureza, de química, você percebe. Você percebe mesmo sem ter um relacionamento íntimo, mesmo sem você haver uma conexão de alma, uma ligação de almas, ou seja, sem você transar com a pessoa. Você percebe? É o que se chama química. Então, o furacão tem que casar com o furacão, gente. Não adianta depois que o furacão casar com a brisa, reclamar da brisa, porque tem que saber antes. E vice-versa. Então, fica a dica, né? O papo reto sem fuleiragem rasgou aqui o lençol e falou, né? Rasgou o véu foi rasgado, mas para não usar o nome do Senhor nesse papo tão ligado à nossa matéria de ser humano, o lençol foi rasgado e fica aí o papo reto sem fuleiragem para que a gente possa refletir, galera. Não vai fazer besteira. Não vai selecionar aí. A brisa não seleciona o furacão não seleciona a brisa. E tem que se prestar bastante atenção para não se levar gato por lebre. Fica com Deus. Um beijo!